Gente, aula de hoje, colonização da América Portuguesa. Vamos continuar aquele esquema sobre colonização da América que vocês já estavam acompanhando nas outras aulas, né? Primeiro nós vamos falar então dos primeiros contatos, assim que o europeu chega na América, que o português chega aqui na costa brasileira, e depois da colonização, barra ocupação, barra burocratização, barra organização, enfim. Então vamos seguir esse esquema. Gente, então vamos começar. Primeiros contatos. Como que foram os primeiros contatos? Tudo é tão incerto nesse momento e tão novo, gente, que quando Pindorama, Terra de Veracruz, Ilha de Veracruz, Terras Papagaios, Brasil, é tudo tão difícil no início que até o nome foi complicado de escolher, né? Eu não sei também se havia nesse início um interesse em dar nome ao Brasil, até porque não tinha também um interesse sobre o que fazer, sobre colonizar o Brasil, já que não parecia que havia aqui alguma coisa que fosse dar lucro para a coroa portuguesa, nessa primeira vista, nesse momento que o europeu chega aqui. Então, as primeiras expedições surtiram os primeiros motivos de colonização. Qual foi ele? A extração do pau-brasil. Essa madeira dava muito lucro, vou falar daqui a pouco. A madeira era boa e também ela tinha essa cor vermelha, né, que servia para tingir os tecidos, então era uma madeira que dava bastante lucro. Então, logo no início, o primeiro motivo para a colonização foi o pau-brasil. E, consequentemente, as feitorias foram sendo instaladas no Brasil. Feitorias eram como se fossem lugares entrepostos, onde se vendia e comprava. Como que foi esse processo? Como que acontecia a extração do pau-brasil? Como que a coroa portuguesa fez... Esqueci que eu vou para cá. Como que a coroa portuguesa fez disso... fez esse processo dessa extração lucro para eles. Então vamos lá, gente. Primeiro, lá em Portugal, de lá vinha a autorização para que pessoas particulares extraíssem o pau-brasil aqui no Brasil. Então eles davam uma autorização de exploração. Esses grupos particulares, então, aqui no Brasil, extraíam pau-brasil, estabeleciam as feitorias e é óbvio que tinham que pagar o imposto sobre essa extração para a coroa portuguesa. A mão de obra utilizada era mão de obra indígena. Nesse início, os portugueses se relacionaram com o índio nesse sentido através do escambo, que era a troca de produtos europeus, né? Produtos, enfim, espelhos, ferramentas, e os índios, né, sem saber, sem conhecer aquilo, né, espantados com esses produtos, eles aceitavam esses itens em troca de extrair essa madeira, né? E isso é conhecido como escambo. Qual que foi o impacto dessa primeira forma de exploração do Brasil, então? Bem, primeira delas é o desmatamento, né? O desmatamento da Mata Atlântica, que era a região rica em pau-brasil. E em segundo, a gente pode citar que os índios começaram a entrar nesse processo civilizatório e de perca de cultura deles, né? Então, vamos começar a colonizar? Colonização, como que acontece? Gente, vocês lembram do lote vago, lá daquele exemplo que eu coloquei no vídeo da América Espanhola? Um lote vago, sem ninguém para cuidar, o que acontece com ele? Ele vai ser tomado do dono, não vai ser? O que eu preciso? Eu preciso fazer com que isso não ocorra. Como que eu faço isso? Tomando posse do território, cercando, chamando de meu, né? Administrando, ocupando, levando gente para morar lá. É isso que faz esse terreno se tornar meu. Então é isso que a coroa portuguesa vai ter que fazer a partir de agora. Daí, o Brasil, nessa colonização, vai instalar os primeiros engenhos de açúcar, começar a criar gado, povoar, fazer expedições de povoamento, tudo isso para começar uma colonização mais efetiva. Mas vocês vão ver que vão ter algumas tentativas aí, que inclusive algumas não dão certo. Como eu coloquei aqui no título,
aliás, não sei se eu vou colocar, mas importa que não foi uma tarefa fácil. Colonizar não foi uma tarefa fácil para o europeu. A primeira resistência aliás, o primeiro ponto que a gente vai olhar aqui é a resistência indígena. Os portugueses, gente, eles não foram chegando e fazendo com o índio o que eles queriam, não. Os indígenas ofereceram resistência a essa colonização. Eles não entendiam a lógica de posse de terra europeia. Como é que eu posso explicar para vocês? A cultura deles, gente, era de cuidar da natureza, era de proteger a natureza, cuidar da terra para que ela continuasse fornecendo aquilo que você precisa, né, para você viver. E o português não. A lógica do português é destruir, né, tirar da terra sem dar nada em troca. Então, esse primeiro tempo, até fazer os índios entender essa lógica, ou seja, serem civilizados, foi muito difícil. Eles tinham uma uma forma de viver a fé, a religiosidade diferente dos europeus também. Por isso que os jesuítas foram enviados para cá, né, para o Brasil, para poder catequizar e, obviamente, retirar desse povo a cultura deles, né? Então, gente, o interesse mercantilista, lucrativo, destruidor dos portugueses, obviamente se chocou com esse interesse dos jesuítas de catequizar os índios, evangelizar, trazer eles à civilização. O interesse também de escravizar o índio na produção açucareira, né, quando a produção de açúcar se tornou muito forte no Brasil, no contexto da colonização, representou os primeiros embates entre os jesuítas e o interesse mercantilista europeu, né? Por isso, é combinado, vamos dizer assim, entre a coroa portuguesa e os jesuítas que o índio só seria escravizado se não aceitasse a cultura, se não aceitasse ser branco. É isso, né? Então, se ele fosse sempre amigo, pacificado, ele não iria ser escravizado. Mas se ele oferecesse resistência, aí ele poderia ser. Ficou combinado assim, né? Óbvio que os índios guerreiros, como são, né, gente, eles não vão aceitar isso facilmente, eles não vão aceitar calados. Então, teve algumas formas de resistência. Quais foram, né? Conflitos armados, destruição dos engenhos, né? Dos engenhos de açúcar, alianças com o inimigo português, que era principalmente os franceses, que estavam de olho aqui nessa terra. E outra forma de resistência muito interessante foi a forma de viver a fé. Como é que eles faziam? Eles se apropriavam de símbolos por exemplo, de santos católicos para poder se apropriavam, mas na verdade eles cultuavam os seus deuses, né? Eles se apropriavam de elementos católicos para poderem viver sua fé de uma forma mais, vamos dizer assim, subentendida, enganada, né? Então isso, querendo ou não, também é uma forma de resistir a essa colonização europeia. Portugal tem que começar a colonizar. Existem muitos problemas aqui no Brasil. São os franceses, como eu já falei, gente de fora querendo invadir, tomar o território. São os indígenas oferecendo resistência. O território tendo que ser ocupado, ser explorado. Então, são vários problemas relacionados a isso. Então, a primeira saída para colonizar o Brasil, para ocupar o Brasil, a partir de 1534, foram as capitanias hereditárias. Gente, vocês acham que é fácil administrar um país, uma colônia, praticamente do tamanho de um continente como o Brasil? Não é fácil, né? Não é nada fácil. Então, decide-se por fatiar o Brasil, vamos dizer assim. Mas parece como se fosse com um bolo mesmo. Decide-se por dividir o Brasil como se fosse um bolo. E os primeiros pedaços foram para os capitães oratários. Quem são esses capitães oratários? São pessoas de confiança do rei, né, que ganharam a carta de doação, que é a doação daquela terra, e o foral, que eram algumas leis para
leis básicas para cuidar desse território, né? Foram 15 capitanias, 15 pedaços. As capitanias não prosperaram por causa desses motivos que eu falei com vocês no início. Eram muitos problemas que eu, né, já citei. Somente a capitania de São Vicente e de Pernambuco foram à frente, que vocês estão vendo aqui marcadinho no quadradinho. Por que foram à frente, gente? Por causa, além desses problemas que eu falei, a falta de zelo. Não havia nesse início uma vontade, vamos dizer assim, não havia nesse início um interesse muito forte dos portugueses em administrar, em estar presente nesse território. Então as capitanias não deram certo, não prosperaram. Gente, o rei português percebeu que deixar o Brasil na mão de particulares sem dar atenção para o território definitivamente não iria dar certo. Então, vou olhar para cá. Então, o que ele faz? Ele vai eleger uma forma de governo, vai fazer uma forma de governo diferente no Brasil agora, que são os governos gerais. Ele vai eleger um governador geral que está acima do capitão donatário, né? Eles não vai acabar, não, as capitanias. Mas esse governo geral que está acima do capitão donatário vai cuidar, vai ser responsável pela administração do território do Brasil e ser uma ligação mais próxima da coroa portuguesa com a colônia. Gente, foram 3 governadores gerais que eu vou deixar aqui para vocês. Tomé de Souza, Duarte e o Mendes Sá. O primeiro deles, Tomé de Souza, ele foi responsável por fazer a primeira sede do governo. Sim, uma sede do governo português aqui no Brasil. Isso foi muito importante. E foi lá na Bahia. Note como que começou a burocratização da administração portuguesa. Começa a ter funcionários que agora são funcionários do Estado, né? Que ajudam esse governador a administrar todo esse corpo burocrático de administração que vai criando aqui no Brasil. O Duarte e o Mendes Sá, durante esses 2 governos gerais, o Brasil ele segue se ocupando, criando novas instituições, como, por exemplo, o Colégio de São Paulo, em 1554. Ou seja, olha, a primeira instituição educacional, mas também precisam lidar com alguns problemas, aqueles problemas que eu já falei para vocês, como as invasões francesas, as resistências indígenas. Inclusive, foi no governo do Mendes Sá que ocorreu a Confederação dos Tamoios. Duvido que vocês pensavam que os índios se organizaram a esse ponto naquela época, hein? Tupinambás, Tupiniquins, Guaianás, Calijós, são etnias indígenas que se juntaram para quê, gente? Para fazer frente contra a escravização do índio pelos portugueses. Então, gente, obviamente que essa revolta vai ser reprimida pela coroa portuguesa. E vai dar início a uma série de revoltas no Brasil que vão acontecer até ele virar uma república, que todas são reprimidas pela coroa portuguesa. Então, vou começar aqui essa história. Então, gente, continuando. A interiorização da administração. Como a gente falou lá no início, é muito importante ocupar o território, porque território abandonado vira terra de ninguém, não foi isso? Era preciso fazer a coroa portuguesa chegar em todos os pontos do Brasil. É aí que acontece, gente, a criação das câmaras municipais. O que são as câmaras municipais? Elas são órgãos encabeçados pelos chamados homens bons. Quem que eram os homens bons, gente? Vocês já sabem. Homens brancos, ricos, né? Grandes latifundiários, ou até mesmo funcionários próximos aos portugueses, ou os próximos aos portugueses, que cuidavam da administração dessas vilas e cidades no interior, mais no interior do Brasil. Porque, gente, o processo de colonização começa aqui no litoral, mas aí ele vai seguindo rumo ao interior do Brasil. Então, essas câmaras municipais, elas cuidavam da política, dos processos jurídicos, da sociedade, da estrutura dessas vilas. Então, assim, vocês começam a perceber que o Brasil estava começando a ser totalmente ocupado e colonizado.